Shalom, pessoal. Shalom a todos. Cativeiro babilônico, né? Chegamos então a esse lugar, né? O exílio, 586, né? Antes do Mashiach, né? Antes de Yeshua, o Mashiach, né? Então, chegamos num dos lugares, num dos pontos mais importantes da história e teologia bíblica. Moldou a história judaica, né? Moldou o Tanar como nós conhecemos hoje, né? A sequência de livros, ou os livros que, digamos, são os livros canônicos, né? Moldou a teologia do Segundo Templo, a qual Yeshua e os seus discípulos seguiram, né? Ou trouxeram coisas que surgiram durante esse tempo, né, pós-exílico, né, cujos os judeus desenvolveram durante o seu período na Babilônia, né, nesse período que foi alternado por vários reis, foi alternado por vários profetas, né, então vários livros que temos nas nossas Bíblias foram desenvolvidos nesse tempo, assim como eu falei, teologias, né? E qual é talvez sejam as coisas mais importantes desse período, né? De um período que moldou. Tem um antes, né, de um povo que estava na sua terra, que teve os seus reis, que tinha o seu templo, que tinham as suas festas, a sua maneira de cultuar, né, e que sempre estiveram fechados como povo. E de repente tem que ir agora de maneira final, né, porque as 10 tribos do norte já tinham ido e agora Judá também vai ser levado, né? Então o povo todo vai experimentar uma vida, digamos assim, fora da sua terra, fora da sua nação, né? Uma vida cultural diferente, religiosa, né? Com muitas implicações. E isso vai moldar e mudar profundamente a cultura, a espiritualidade, né? O modo de operação do povo judeu, né? E também toda a história espiritual, né, do cristianismo, e, enfim, né? Tudo isso vai ter um divisor de águas, né? Então, tudo aconteceu de acordo com o mandato do Senhor, né? Lembremos que aqui, né, quando do rei Ezequias, aqui em 716, né, Ezequias já abriu as portas para os mensageiros da Babilônia, né, que era um povo vassalo dos assírios, né? O Assírio era o maior império da antiguidade, né? E conquistavam tudo, né? E eram extremamente cruéis, né? E tiravam o povo de sua terra, substituíam por um outro povo, né? E de repente o rei Ezequias, talvez buscando uma amizade, né, com os babilônios, né, ele abre as portas e mostra tudo que há no templo, nos palácios, em todo o reino. Ele se abre para isso, né? E essa atitude desagrada profundamente o Senhor. E o profeta Isaías diz: o que você fez, né? Por causa disso, né, chegará um dia em que esses mesmos virão e conquistarão todo o reino. Os babilônicos virão, né, e Jerusalém será destruída. E aí essas profecias, você veja, isso aconteceu na época do rei Ezequias, né? Quer dizer, você vê cerca do ano 700, né? E
essas profecias vão se cumprir basicamente 100 anos depois, né? Mas elas vão acontecer, né? E então elas vão acontecer por causa do mandato do Senhor. O filho do rei Ezequias já começa a manifestar já há uma queda muito grande, porque Ezequias foi um bom rei, né? Mas o seu filho Manassés foi o pior de toda essa linhagem, né? Dessa linhagem real, né? Vinda de Judá e vinda especialmente de Davi. Ele contaminou completamente o templo, e Judá toda, né? Jerusalém toda contaminou com a idolatria, com a prostituição, passou seus filhos pelo fogo. Ele foi um rei terrível, 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 a ponto do Senhor posteriormente dizer, cara, não, mesmo quando Josias faz uma grande reforma, ele diz, por causa dos pecados de Manassés não tem volta, né? Não tem volta. Isso foi imperdoável, porque o templo ele foi maculado, o templo ele foi corrompido, né? O templo, ele pecou contra o templo, então o templo estava impuro. Ele colocou altares e sacrificou a outros deuses dentro do espaço do templo, com coisas abomináveis ao Senhor. Então, era isso que estava acontecendo. Isso gerou muita insatisfação, né? E o povo foi ficando cada vez pior, né? Foi ficando cada vez pior, mesmo que dava uma melhoradinha, um rei ou outro, cara, mas isso foi gerando cada vez mais insatisfação, revolta, desespero, a ponto de reis buscarem, vendo que as nações ao redor eram muito mais fortes, porque somente no tempo de Salomão, no tempo em que Salomão foi rei, até ali foi o tempo em que havia paz com todos os povos ao redor, né? Mas depois foi só caindo e eles foram se tornando uma pequena nação, uma nação fraca no meio de outros povos. Eles já não tinham mais poderio militar, eles estavam cada vez mais vassalos dos grandes impérios, né? Que era a Assíria, e agora cresceu a Babilônia, né? E então, em 612, né, é quando Nabopolassar, né, vence a Assíria. Nabopolassar, o babilônio, né, ele vence a Assíria, e agora a Babilônia é o maior império. E aí, no ano 605, né, quem assume é seu filho Nabucodonosor, né, que se tornará digamos assim, um magnífico imperador, né? Um rei magnífico, né? Alguém que vai elevar o patamar da cultura, da religião, né? Ele vai tornar algo muito, muito grande, né? Então, entre os feitos importantes de Nabucodonosor, né, são os jardins suspensos, né? Então são reputados como talvez muitos chamam de lenda, né? Mas entre as 7 maiores maravilhas da humanidade, os jardins suspensos, né, da Babilônia. As construções em forma de zigurate, isso a gente já falou algumas vezes. Pensa, eles estão na Babilônia e eles continuam construindo, né, daquela forma, como se fosse, né, uma sequência, né? A ideia de pirâmide, né, e a ideia de montanha, né? Então, e aqui os jardins, né? Então, eles construíram jardins em toda a Babilônia, né, com uma tecnologia extremamente avançada, né, de fazer em camadas e de conseguir bombear a água para os patamares mais elevados, né? Então já falamos como isso simboliza a ideia
de que, né, porque então falamos sobre os jardins suspensos, sobre as construções em forma de zigurate, né? Ele também renovou o templo de Marduk, né? Que era o deus da Babilônia, né? Que era simbolizado por um dragão, né? E cujo nome do templo era Esagila, né? Representando o centro do mundo, o lugar aonde céus e terra se encontravam. Então você veja que espiritualmente isso tem muitos significados, né? Então um Deus cujo símbolo é um dragão, né? O templo que é restaurado, né? que é elevado, fica no centro de toda a Babilônia, né? E a ideia de uma montanha com jardins, né? Então, todo o símbolo que desde o princípio é o símbolo da espiritualidade, né? Do Jardim do Éden, em cima de uma montanha, onde tudo, segundo Deus, segundo Yahweh, é no alto da montanha, né? E o jardim, simbolizando o lugar onde a divindade habita, né? Então, ele também, Nabucodonosor, restaura o portão, ele constrói o portão de Estar. E isso aqui, cara, é algo também, algo sinistro, porque o portão tinha 14 metros de altura por 30 de largura, né? Feito de azulejos azuis brilhantes, né? Aí você pode pesquisar isso daí, tem umas coisas bem legais a respeito disso, né? Hoje ele está no Museu Pérgamo em Berlim, né? Ele foi achado e foi reconstruído no Museu Pérgamo em Berlim. É muito interessante isso, porque ele era todo decorado com esses ladrilhos de azul brilhante e com figuras em alto relevo, cara, de animais, leões, touros, né? Leões representando Estar, touros representando Haddad, né? O deus da tempestade, né? E esse era um lugar que era um centro de adoração, né? Então era a principal entrada da cidade. Então o Museu Pérgamo em Berlim é interessante porque ele é o nome de uma cidade bíblica, né? E a cidade aonde o Senhor disse que lá habitava, né? Era o trono de Satanás, né? Interessantemente, nesse mesmo museu também está reconstruída a cidade, o templo de Zeus, né? Que era o lugar onde habitava o trono de Satanás. No mesmo museu está o portão de Estar, né? A mesma Astarote, né? As deusas da antiguidade, né? Inanna, né? Então, muito, muito forte espiritualmente isso, né? E interessantemente que está em Berlim, né? Então, algo para a gente pensar qual é a importância de todas essas coisas, né? Qual é a relevância que elas têm no mundo espiritual, né? Então, assim, no seu intento de conquistar toda a região e os impérios mais importantes, já tinha sido conquistado a Síria, obviamente o Egito, que tinha sido uma potência da antiguidade, é um lugar importantíssimo. Quem que está no meio? Judá. Então, Nabucodonosor imediatamente olha para Judá e diz, cara, é um lugar estratégico, está no meio de tudo, né? Você desce da terra de Israel, da terra de Judá, você desce para o Egito, né? Você dali vindo do norte, de onde hoje é a Turquia, a Síria, Líbano, Europa, você tem que passar para ir para as Índias, são rotas comerciais, são lugares estratégicos, e então Judá já enfraquecida, o povo sem saber, uma parte do povo querendo lutar, uma parte do povo achando que tem que se render,
né? Porque por causa da profecia das palavras de Jeremias que está dizendo: entreguem-se aos babilônicos, entreguem-se a Nabucodonosor. Por quê? Porque o Senhor é que está fazendo isso. Aquele que se entregar vai viver bem. Vão, construam casas, edifiquem as suas vidas. Aquele que se entregar vai viver, mas aquele que lutar vai morrer. E se fugir, vai ser capturado e morto. E se fugir, tentar fugir para o deserto, os animais selvagens vão matar, né? E então, aqui em 598, aqui no tempo do rei Joaquim, né, eles são levados para a Babilônia, né? Uma primeira leva, há uma primeira deportação, aonde são levados o rei, sua mãe, seus servos, os principais do palácio, os nobres, todos aqueles que são importantes são levados já na primeira leva. Então, tudo que tem de mais precioso, eles já vão levando, ouro, tudo que tem, objetos do templo, vão levando tudo que tem de precioso, eles vão levando e já levam numa primeira deportação, né? Então é nesse tempo que vai Daniel, né? Que vai os seus amigos, né? Depois vão ser chamados Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Então vão ter seus nomes mudados para nomes babilônicos. Então será uma prática muito comum de transformar a identidade. Então a Babilônia ela quer transformar a identidade. Aquilo que é o chamado inicial em Deus já não pode mais. Então você não vai mais se chamar Daniel, né? Então porque Deus é meu juiz, né? El é meu juiz. Não. Então você vai ter um outro nome, você vai ter um nome babilônico, Abdenego, né? Servo de Nego, né? Um deus de Negó, né? Então todos os nomes, Beltesazar, né? O que é Beltesazar, né? Então, sempre Bel era uma divindade, né? Lembra da história de Mardoqueu, né? Esther é mudada, né? De Hadasha para Estar, né? A ideia do nome da deusa. Mardoqueu, o deus deles era Marduk. Então, eles começam a ser trocados na Babilônia, né? Essa é a ideia. E por isso também a intensidade do que acontece na vida de Daniel, porque Daniel e seus amigos, eles não se corrompem. Eles não comem a comida dos deuses da Babilônia, que são as comidas consagradas aos deuses, que é o que o rei come. Então, eles não vão comer essa comida. A ideia de nós não vamos aceitar essa comida aqui, né? Nós não vamos nos render a esses princípios e valores corrompidos e pagãos, né? Ainda que eles estejam lá. Jeremias diz: construam casas, vocês vão trabalhar, vocês vão viver bem, vocês vão edificar a Babilônia, né? Mas, né? Vão. Então, Jeremias é antes aqui, né? Então, ele vai pegar exatamente o tempo em que vai acontecer aí a segunda deportação. Porque houve uma primeira, e daí eles se tornaram vassalos. Mas aqui o rei Zedequias, né? Ele não vai aceitar, ele vai se rebelar contra Nabucodonosor. Ele vai tentar fazer alianças vãs. Ele vai tentar fazer alianças com outros para lutar contra Nabucodonosor. E aí ele vai ter os seus filhos todos mortos diante dele, né? E vai ter seus olhos arrancados. Vai ser levado cativo para a Babilônia, onde ele vai morrer, né? Então, nós aqui a continuação desta linhagem, que está em roxo aqui, que é a sequência, né? Da linhagem real a partir de Davi, né? Ela continua aqui em cima. Então nós vamos ter um homem chamado Salatiel, né? Que vai dar sequência a esta linhagem lá na Babilônia, ok? Nós vamos continuando, depois nós vamos colocando os demais nomes, ok? Então nós
grandes foram os feitos de Nabucodonosor, né? Culturalmente foi assim, os centros de estudo, de adoração, de construção, tudo isso foram coisas assim magníficas, né? A Babilônia se tornou algo poderosíssimo, né? Em todos os sentidos, né? No comércio, nas rotas, né? E então, coisas que são importantes nesse tempo, né? O profeta Ezequias, então, eu coloquei aqui embaixo, né? Quer dizer, o profeta Ezequiel, né? Ezequias é o rei. Então, Ezequiel, aqui em 590, ele é levado, né, para ele vai profetizar em 590 aqui, ok? Tá? Então ele vai ser levado para o exílio. Ele começa falando antes e durante o exílio. Então aqui eu coloquei algumas datas, né? Desde 630, aqui Sofonias, 627 a 585, Jeremias. Então Jeremias profetiza até um ano depois do exílio ser consumado completamente, né? Da destruição de Jerusalém em 586. Em 612 é o tempo que profetiza o profeta Abacuque, ok? É quando a Babilônia vence a Síria e assume, né? Se tornando o maior império daquela época. Em 598, quando acontece a primeira deportação, profetiza Obadias, né? E aqui, em 590, quem está profetizando é Ezequiel, ok? Então, Ezequiel, você lembra que ele é aquele que entre seus atos proféticos, né? Teve um deles que era que ele ficou 390 dias deitado sobre o lado direito, né? Simbolizando todos os anos, cara, que as 10 tribos do norte que Israel pecou, né, contra o Senhor. Depois ele fica mais 40 dias deitado apenas do lado esquerdo, simbolizando os 40 anos que Judá pecou, né? Então, o Senhor também o direciona para ele construir uma maquete com tijolos e colocar peças como se estivessem atacando a cidade, né? E simbolizando o tempo do cerco de Jerusalém. E aí em 586 acontece o cerco. Depois da revolta de Zedequias, o Nabucodonosor cerca a cidade, né? E aí eles entram com tudo, né? Destroem toda a cidade, todos os palácios, todas as grandes casas são ateadas fogo, são derrubadas, o templo é destruído, né? A cidade é completamente, né, arruinada, né? E os edomitas, né, também participam disso, né? Se vangloriam disso, tomam despojos disso, né, e ajudam Nabucodonosor a matar e levar os judeus cativos, né? Então, ajudam na conquista da cidade. Por isso, no livro de Obadias, você vai ver, esse é o tema do livro de Obadias, né? Como Obadias vai profetizar contra Edom, contra o Monte Seir, né? Contra os edomitas, contra Esaú, né? Pelo que eles fizeram, né? Então, esse é o tema do livro de Obadias, né? Então, aqui em 598, né? Então, ele vai profetizar sobre isso. Então, práticas que aconteceram durante a Babilônia, né? Então, Nabucodonosor leva tudo, dessa vez
termina de levar todas as coisas que tinham, os outros objetos que tinham sobrados, objetos de bronze, eles quebraram tudo e levaram, né? Então, arruinaram. O templo estava destruído, acabou. Não tem mais sacrifício, não tem mais adoração no templo, não tem mais, acabou. Agora eles foram para uma terra estranha, né? E agora, como é que vamos fazer? Como que nós vamos desenvolver a nossa fé? Como é que nós vamos praticar a nossa fé num país, num lugar totalmente pagão, com uma outra cultura e que nós somos escravos, em que nós temos que servir, tipo assim, de novo. Já tinham passado por isso no Egito e agora, só que antes não tinha templo, agora eles tinham templo, agora eles tinham uma vida, agora, como? Né? Se a renovação era anual, né? Do dia do Yom Kippur, o dia da expiação, cara, tinha que o sacerdote entrar, levar na Arca da Aliança o sangue, cara, então tinha uma porção de sacrifícios, né? E agora, como que acontece? Como que isso vai ser praticado? Né? Sem templo, sem nada. Então, uma das coisas principais que aconteceram, né, foi a instituição das sinagogas. Então, as sinagogas, o modelo sinagogal, né, ele é um modelo babilônico, ele acontece na Babilônia. É a forma dos judeus de continuarem se reunindo, né, e tendo comunhão para disseminar a Torá e falar sobre os princípios de Deus e falar sobre as Escrituras. Então, as orações, então isso se tornaram práticas adaptadas, né? Eles começaram a orar em lugares onde antes era só no templo, né? Então se desenvolveu toda uma liturgia sinagogal, né? Uma liturgia, cara, para outros momentos, para coisas do dia a dia. Então a oração se tornou muito mais do dia a dia, né? A prática das Escrituras, eles tiveram que, para manter a fé e a cultura deles num lugar estranho, eles tiveram que ser incisivos nisso. Então isso é algo que vai continuar depois, quando eles voltarem do exílio, né? Isso vai ser algo que vai produzir uma mudança, né? Não mais uma fé centrada no templo, mas centrada em vários centros menores de adoração, de oração, de palavra, né? Então, Ezequiel se torna a principal figura. Enquanto Jeremias profetiza um pouco antes, e ele está dizendo, vão para a Babilônia, você lembra que quando ele diz assim, vão para a Babilônia, e aí então tinha uma parte dupla do povo, uma parte que dizia, cara, nós somos um povo guerreiro, a gente aprendeu a lutar. Desde Josué, desde a entrada na terra, desde os 40 anos no deserto, cara, eles se tornaram um povo guerreiro. Nós vamos lutar. Não aguentei, pessoal. Nós vamos lutar, né? Enquanto Jeremias diga, se rendam, porque Deus está dizendo para vocês se renderem, né? Aí, nesse tempo já existia uma teologia, um princípio teológico que dizia a Babilônia ela é incaível, né? Ela é indestrutível. Ela é a cidade do grande rei. Ela é a cidade que Deus escolheu. Então ela é incaível. Então esses que decidiram lutar por isso, eles lutaram em cima dessa palavra. Nós vamos, lutar pela cidade incaível, porque Jerusalém não vai cair. E Jeremias disse pro rei, disse, Jerusalém vai cair. Nabucodonosor vai tomar. Aí o profeta, que estavam todos os profetas, outros profetas profetizando só coisas boas pro rei Zedequias, né? Nada parecido com hoje, né? As pessoas só querem profecias boas, só querem que tudo dê certo, né? Então, quando ele profetiza que Jerusalém vai cair, o principal dos profetas vai
e dá um tapa na cara de Jeremias. E disse, quando que saiu o Espírito de Deus de mim, foi para você profetizar. Né? E Jeremias teve toda aquela coisa que aconteceu com ele, foi jogado num poço. Tipo, cara, você está falando mal da cidade santa, você está falando mal de Jerusalém. Cara, você se endoidou. Só que era ele que tinha a palavra. Né? Então isso também me fala de uma questão de que nem sempre a voz popular, né? Essa voz mais de uma teologia mais popular, que ela representa o Senhor. Não. Na verdade, sempre a mensagem bíblica ela foi impopular. Né? Yeshua disse, cara, assim como perseguiram os profetas que vieram, me perseguiram e perseguiram os profetas que vieram antes de mim, vão perseguir a vocês. A mensagem, ela não é uma mensagem bonitinha, ela é uma mensagem, cara, que para desfrutar e para vivenciar o reino de Deus é necessário arrependimento, techuvá. Né? Então, e Ezequiel se firmou como essa voz profética daí na Babilônia. Ele falou antes, mas ele também se torna, quando começa o livro ele dizendo, quando eu estava às margens do rio Quebar, né, na Babilônia, ele tem visões de Deus. Ele teve aquela visão do trono de Deus vindo em nuvens, com trovões, cara, com rodas cheias de olhos por dentro e por fora, com os animais, os seres viventes. Então Ezequiel, ele tá vendo de olho aberto, né? Ele está tendo visões poderosas de Deus. Ele também tem a visão do vale de ossos secos. Então, a visão do trono de Deus está falando que Deus é poderoso e ele está aparecendo lá, aonde eles estão, na Babilônia. O Ezequiel está vendo, né? Então, é uma visão de esperança, porque Deus continua operando, está ativo, falando com o seu profeta. E falando para quê? Para transmitir para o povo, porque ele é só um canal para transmitir para o povo, para ser voz de Deus para o povo, né? Para trazer esperança. A visão do vale de ossos secos, o que é? Tudo foi destruído. Acabou, tá cheio de gente morta, tá? Cara, e tipo, os ossos não estão secos, eles estão sequíssimos, né? E aí o Senhor diz, o que você acha? O que você pensa, Ezequiel? Podem esses ossos viver? Podem voltar a ter vida? Né? Ezequiel sabiamente, cara, diz, Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. E o Senhor diz, profetiza. O que ele está querendo dizer com isso? Aquela nação que estava morta, ou todo aquilo que estava seco, vai voltar a ter vida. Os ossos vão se juntar. Os tendões, os nervos, os músculos vão se somar a isso. Vai se tornar novamente um corpo. Né? E aí, por fim, sopra, porque falta-lhes agora só o Espírito. E ele sopra, cara, e eles... Quer dizer, a ideia de que a vida toda vai acontecer. Não importa aquilo que eles estão passando, o quão terrível seja a visão, cara, de algo que morreu, e morreu faz tanto tempo que não tem mais ressurreição. Não é uma coisa, um corpo que morreu faz 3 dias, né? Faz 4 dias, faz pouco tempo. Cara, aquilo, tipo assim, deu ruim. A morte já é algo, né? É inevitável, mas não tinha mais, aquilo era como, né, uma visão terrível. Né? Também, já falamos sobre isso, sobre se deitar sobre um lado por 390 dias, fazer uma maquete e atacá-la. Né? Então, todas essas coisas pertencem ao ministério de Ezequiel. Ele começou com 30 anos, né, a profetizar. Né? Jeremias, em Jeremias 29, ele envia uma carta para o povo dizendo, cara, trabalhem, construam casas, plantem jardins, contribuam para a prosperidade, né? Porque vocês também vão se beneficiar disso. Né? Então, não sei se você lembra
que uma das profecias, uma das coisas, um dos atos proféticos que Jeremias teve que fazer, ele comprou uma terra do seu primo, né? Ele compra uma terra, faz a escritura, faz as 2 escrituras que eram necessárias, né? Uma fica com ele, a outra fica lá para guardar, para provar que ele comprou aquela terra. Cara, veja que estranho, né? Essa é a vida de um profeta, né? Olha que estranho que isso poderia parecer, né? Parece especulação imobiliária, né? Tô mandando vocês embora, tô dizendo se rendam, vão embora, e eu tô comprando terra. Estou me aproveitando, cara, tipo, o cara vai perder tudo, então eu quero comprar a terra. Olha a situação difícil, obedecer ao Senhor, né, em meio a um momento terrível. Terrível, os caras estão indo embora, estão saindo do negócio e Jeremias está fazendo um acordo, né? Estou comprando essa terra aqui com as testemunhas, tal. O que o Senhor estava comunicando com isso? O Senhor estava comunicando, vocês vão voltar para cá. Vocês vão voltar a ter essa terra. Isso é uma visão de esperança. Vocês vão, e aquilo que eu estou falando para vocês, 70 anos, né? 70 semanas de anos, né? Vocês vão ficar lá, porque é lendo essa profecia que Daniel compreende que tinha chegado o fim, né? Então, eles liam os profetas para compreender, eles esquadrinhavam as escrituras para entender o que o Senhor estava falando, se era para agora ou se era para um tempo futuro, para quando que era, eles queriam saber. Isso é agradável a Yahweh, né? Então, tudo aqui acontece no sentido de que eles vão ter uma novidade. Agora eles vão ser mexidos. É como se a Babilônia, o tempo na Babilônia, eles vão aprender. Lá eles vão aprender coisas novas, né? Porque eles já estavam fechados em si mesmos. Lá eles vão desenvolver o aramaico. Vai se tornar a língua franca, a língua do dia a dia. Vai se tornar a língua, né? As próprias letras hebraicas que nós temos hoje, o hebraico moderno, ele não é hebraico, né? Ele é aramaico. São letras aramaicas que depois Esdras, quando quando eles vão restaurar as escrituras, depois já na volta do exílio, essas letras aqui são as letras aramaicas, né? Então o aramaico, nos tempos de Yeshua, era a língua do dia a dia, né? Era como se fosse um inglês de hoje, né? Vamos dizer assim, né? Em qualquer lugar do mundo você pode falar, né? Você pode fazer negócio, você pode, né? Tem línguas que são mais faladas, era o aramaico daquela época, né? Então, já falamos sobre a questão das escrituras, a questão da arte, né? da arquitetura, né? Então, tudo isso eles foram desenvolvidos nisso, né? E também, nesse tempo, não podemos deixar de falar, né, de Daniel. Então, Daniel, aqui eu coloquei um asterisco, né, aqui na questão da data, porque Daniel, ele é do ano 620, mas ele vai até o ano, né, vou colocar aqui, 620 até 530, ok? Então, Daniel, ele vai passar todo o período, do começo ao fim, né, do Império Babilônico. Então ele vai jovem para a Babilônia. Lá eles né, ele e seus amigos são tornados eunucos, né, porque eles vão servir ao rei, né, e nenhum que podia servir ao rei podia ser diferente, todos eram eunucos, né? Então eles vão se dedicar, cara, completamente ao Senhor nesse tempo, né? Eles vão se tornar 10 vezes mais sábios do que todos os demais jovens que estão sendo preparados. A vida deles vai ser marcada
por fidelidade e incorruptibilidade. Né? Eles vão servir a Deus, cara, de forma intensa. Eles vão ser jogados em fornalhas, eles vão ser jogados em covas com leões, eles vão por causa da sua fidelidade. Né? Mas esse tempo é um tempo em que eles vão demonstrar que mesmo na Babilônia, mesmo numa terra estranha, né? Mesmo numa cultura estranha, eles não vão ter nada do inimigo neles. Né? Eles vão conseguir ministrar. Né? Eles vão conseguir ministrar a vida do Senhor. E é isso que nós vamos ver do começo ao fim. Daniel interpretando os sonhos de Nabucodonosor, um homem extremamente arrogante, orgulhoso. Né? Ele tem um sonho da estátua. Né? E Daniel não é chamado como José para interpretar o sonho. Nabucodonosor quer que ele fale qual é o sonho. Né? Não, eu não vou dizer o sonho para vocês. Para nenhum dos intérpretes, nenhum dos magos, dos astrólogos, dos astrônomos, né? De todos aqueles sábios que estavam na Babilônia, não, nenhum de vocês vai saber. Cara, e se quem não me falar qual é o sonho, vai morrer todo mundo. Se alguém não me falar, morre todo mundo. Porque é fácil eu dar o sonho e vocês dizem o que vocês quiserem. Né? Então, Daniel e seus amigos, eles vão tirar um tempo, né, orando, jejuando e buscando isso, porque eles já tinham, né, o exemplo de José no Egito, né, de que quem interpreta sonhos é Deus, quem dá a interpretação. Né? E aí, eles foram interpretar, ele interpretou os sonhos e ali ele já se tornou o chefe dos magos. O chefe. Temos que pensar o seguinte, os magos, né, ainda que muitos tinham essa ideia de algo oculto, da mágica, porque eram povos pagãos, mas a ideia antiga, né, assim como, por exemplo, os magos que vêm do Oriente, trazendo presentes para Yeshua quando ele nasce, né, eles não são magos no sentido de feiticeiros, eles são estudiosos das estrelas, né? Dos tempos, das estações, eles são pesquisadores, eles são o que nós chamamos hoje de astrônomos, mas no sentido também espiritual, de compreender o que os céus estão falando. Né? E o Senhor diz lá desde Gênesis que a lua, as estrelas, o sol, a lua, as estrelas seriam como sinais, né? Para os encontros marcados de Deus. Então, não é à toa que esses homens vêm seguindo uma estrela e eles compreendem, e eles sabem aonde nasceu o rei dos judeus, aonde está o recém-nascido rei dos judeus. Eles estão compreendendo mais do que os que vivem na terra. Né? De quem será que esses homens eram discípulos? Né? Né? Da onde que eles tinham riquezas para trazer? E entendiam o que deveria ser trazido. Porque tudo aquilo, ouro, incenso e mirra, está simbolizando algo que traz uma simbologia poderosa para o recém-nascido rei dos judeus. Então, esses homens vêm desse lugar, né? Vêm de lá, vêm daquele lugar chamado Babilônia. Lembra, sempre a mesma história. Tudo está se repetindo em padrões, né? Tudo está escrito, não é aleatório, não é uma coisa louca, os caras saíram de um lugar lá na China. Cara, não, é uma história, cara, que tem todo um sentido profundo e profético, que está se cumprindo em padrões de tempo, de encontros marcados, de festas, de tudo está alinhado. Precisamos ter ouvidos para ouvir, para entender e concatenar, linkar todos esses conhecimentos. Ok? Então, Daniel foi um dos nobres da primeira leva, cheio de profecias e interpretações. Quer dizer, isso aí são ferramentas. Lembre-se disso. Os dons do Espírito, de Coríntios 12, cara, são ferramentas para o corpo. O Senhor trabalha dessa forma.
É um Deus que a revelação sempre aumenta, ela nunca diminui. Ah, não, isso não é para hoje. É para hoje, sim. É para todos os tempos. Ele não é um Deus que está com a mão recolhida. Ah, isso aqui não, agora porque isso aqui... Cara, não. É abundante, é vivo, é vida, é para gerar vida, é para tocar reis e reinos, para tocar pessoas em todos os níveis. Esses homens acreditavam nisso antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo. Esses homens já acreditavam nisso e o Senhor os usava, quanto mais hoje. Então, temos que ser ousados nisso, crer em Deus, né? Crer em Deus, crer no sobrenatural, crer. Isso é para hoje. Deus é um Deus sobrenatural, né? Ele é naturalmente sobrenatural, né? E é para aquele que crê. Não creu? Fazer o quê? Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas é necessário que aquele que crê em Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, mas, além dos dons, eles eram fiéis e incorruptíveis. Marcas, cara, que determinam o futuro e o sucesso de qualquer ministério, de qualquer ação em Deus. O povo quer ser de Deus, fidelidade e incorruptibilidade. Então, Daniel foi tão sério com isso e cresceu tanto na Babilônia que os reis foram passando. Nabucodonosor morreu, né? Entra Evil-Merodach, Belsazar, vão saindo os reis e ele vai ficando. Tipo assim, entra um novo rei e tipo assim, quem é o cara que entende tudo aqui desse negócio? Ah, o Daniel. O Daniel sabe tudo. O Daniel sabe como funcionam todas essas coisas. Ele é o sábio dos sábios, né? Então, ele teve revelações do tempo presente, da estátua de Nabucodonosor, dos reinos que haveriam de vir depois, até os pés de ferro e barro, né? Ele teve revelações de um futuro distante, né? De um futuro apocalíptico, né? E então Daniel é um daqueles que, né, ele vai falar sobre o estabelecimento total do reino de Deus na terra. Ele vai falar sobre o final de todas as coisas, né? E então ele vai inaugurar um novo gênero literário, né? Que vai se tornar um gênero muito largamente escrito, que é o gênero apocalíptico, né? Na época do Segundo Templo. Então vai ter muitos livros, vai se falar muito sobre isso. Os judeus vão ter muitos livros falando do fim, né? Do reino escatológico, né? Dessa teologia escatológica, né? Então, isso aponta, né, para algo que o Senhor disse que no final a ciência se multiplicaria, né? Sela o livro, né? Porque ele está reservado para o fim, né? Então, ele foi conselheiro na corte babilônica, foi chefe dos magos e astrólogos, né? E ele foi até lá o tempo de Ciro, né? Ele foi passando, ele foi vendo todas essas coisas. O povo é libertado da Babilônia, o povo vai para Israel, volta para reconstruir Jerusalém, né? O templo e os muros, e Daniel fica, né? Daniel não vai. Por quê? Né? Porque ele já tinha encontrado em todo esse tempo, ele já vivia a totalidade da vida do Senhor, né? Em todos os seus dias. Ele orou, ele vivenciou, ele transformou uma nação. Como José foi importante no Egito, né? E deixou um legado no Egito, se tornando uma das figuras, um dos dois caminhos messiânicos, né?
porque um caminho é o Mashiach ben David. Esse nós conhecemos bem, né? Essa figura do filho de Davi, do Messias que é filho de Davi. Mas falamos pouco sobre o Messias filho de José, né? Sobre essa figura emblemática em que José se assemelha tanto com o Mashiach Yeshua, né? Como ele tem tantos padrões, como ele se torna tão forte essa sombra de ser vendido pelos seus irmãos, né? Então, e ter que salvar o Egito, né? Ter que salvar o mundo da época, né? Então, isso é algo muito forte, né, de entendermos. Então, esta é em 539, né? Então, aqui aqui um pouco antes disso, né? Então, o último rei dos 4 reis babilônicos, né? É Belsassar, né? Ele é o tataraneto de Nabucodonosor, né? Então, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido e Belsassar. Belsassar é aquele que um dia ele está num festerê, né? Numa rave babilônica, né? E aí eles estão blasfemando, né? Com os utensílios que eram do templo de Deus, né? E estão brindando e fazendo toda aquela coisa e aí é o episódio em que aparece aquela mão, né, no meio, e a mão escreve na parede, né, Mene, Mene, Tekel, Parsim, né, fostes pesado e achado em falta. Naquela noite, Belsassar morre, né, e aí começa uma nova linhagem, né? Dario o persa, Ciro, né? Que vão ser agora os libertadores, né? Começa com e Ciro, então, em 539, né? Então, em 539, Ciro assume, né? Agora como império medo-persa, né? Ele assume. E em 538, um ano depois, ele emite um decreto, né, que libertava os judeus para voltarem para a sua terra, né? Então, e ele vai ser um rei generoso, né? Ele vai os enviar com bens, com tudo que é necessário para que eles possam vivenciar na Babilônia, né? Ele vai enviá-los, cara, com tudo, com esse decreto, e eles vão e aí vai começar uma restauração, né? Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula, né? Sobre os princípios que regeram essa restauração. Qual é a ordem em que tudo isso aconteceu? Isso tem algum ensino para nós nos nossos dias, né? Então, nós vamos falar sobre isso na aula que vem, né? Então, como um resumo, né? Vamos lembrar de algumas coisas do exílio aqui, coisas importantes, né? Dessa renovação, ao mesmo tempo de um tempo extremamente difícil na vida dos judeus, né? Mas o que foi promovido nesse tempo, né? Nessa dispersão, nesse exílio, né? Porque não foi uma dispersão, foi um exílio, né? Mas sempre tem algo que o Senhor produz, né? Como se aquilo estivesse parado, sedimentado, já não tinha mais flexibilidade, e de repente lá no exílio eles vão aprender algumas coisas muito importantes, né? A remoção da idolatria e da violação dos sábados. Cara, você vai lembrar que, por exemplo, na questão dos sábados, por exemplo, Yeshua tá lá colhendo espigas, e os caras estão, você tá louco, mas, cara, por causa você tá trabalhando no sábado, porque, cara, não pode, cara, que nós fomos levados para o exílio, cara, ficamos, né, todo aquele tempo sendo escravos,
construindo a Babilônia, né? Regando jardim, cara, por causa disso, e agora vocês estão de novo pecando, né? Obviamente que isso tinha um significado muito maior, mas para aquela época, tanto que Yeshua vai dizer, eu sou o Senhor do sábado, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? Então, havia um ensino por trás disso. Entender o sábado de uma forma profética, entender o sábado, o que significa esse descanso, que é estar no Mashiach, entrar no Mashiach e não cumprir um dia físico apenas, né? Porque se fosse por isso, os judeus já tinham se acertado com Deus, né? Mas não era só isso. Sempre tem uma visão maior. Sempre nós temos que olhar para a sombra e entender a revelação, né? A idolatria que era física, né? Que era não ter ídolos físicos, obviamente que não estava se falando apenas dos ídolos físicos, porque depois descobrimos que existe, né? Em Cristo, nós descobrimos que as pessoas podem idolatrar muitas mais coisas, podem servir a mais senhores que não são necessariamente físicos, né? Então, uma outra coisa que aconteceu no exílio foi uma renovação cultural, né? A produção que houve, né? Novas práticas de espiritualidade, de oração, de comunhão, não focadas somente no templo e nos sacrifícios. Lembra que em várias vezes nos profetas o Senhor vai dizer assim, cara, nunca pedi sacrifício. Como? Nunca pediu sacrifício. Moisés disse que a gente tinha que fazer o sacrifício, que a gente tinha que fazer desse jeito, daquele. Cara, o Senhor está dizendo que não, vocês não entenderam o que eu realmente queria, né? Obediência quer, não sacrifícios, né? Que a espiritualidade era mais profunda. Eles acabavam tendo que fazer sacrifícios porque por causa do estilo de vida que viviam, né? Então, a leitura e prática das Escrituras. Então, você vai lembrar que aqui, muitas vezes, nós vimos que esses homens aqui não praticavam. Eles achavam, de vez em quando, um livro da lei, o livro de Deuteronômio, e daí praticavam, restauravam, faziam uma Páscoa. Porque eles já não tinham mais essa prática. Eles viviam apenas os rituais diários. Mas eles não liam e não praticavam. Será que temos um ensino para nós hoje? Precisamos ler e praticar. Cara, a Escritura é fundamento da nossa fé. Ler as Escrituras. É difícil até muitas vezes falar coisas porque as pessoas, a grande maioria dos crentes não lê a Bíblia. Não lê as Escrituras, né? Então o primeiro passo, antes de tentar entender e de começar a interpretá-la, é ler. Tem que ler e orar, né? Então, esses homens aqui, a maior parte deles não fez. Davi lembra que ele vai colocar a Arca da Aliança em cima de um carro de bois. Daí dá ruim. Aí ele vai pesquisar para ver como é que carregava. Por quê? Porque eles não liam, né? Então, liam talvez uma coisa ou outra, talvez o que gostavam mais, né? Um salmo, alguma outra coisa assim, mas não era essa prática de leitura porque também era difícil de ter pergaminhos. E as pessoas não tinham, mas os sacerdotes eram responsáveis por aprender, por ler e por ensinar o povo, né? Essa é a condenação do livro de Malaquias, que os sacerdotes, eles estão errando e por causa disso o povo está errando, né? Estão trazendo sacrifício cego, coxo, né? Estava errado, né? Então, eles não estavam sendo fiéis ao Senhor. E por isso, se o sacerdócio, que é a base da comunidade, está sendo infiel, o resto vai ser também. Se o líder da comunidade é infiel, se o líder da comunidade é depravado, se o líder da comunidade, cara, tem problema com dinheiro, se o líder da comunidade... O resto vai ter também. Porque ele está ministrando com a sua vida, né? Então, uma outra coisa foi a compilação do Tanar.
assim como a produção de novos escritos que proporcionaram uma nova teologia, conhecida como a teologia do Segundo Templo, né? Então, nós podemos falar isso mais na frente, né? Mas já vamos abrindo aqui algumas portas para, né, de entendimento, né? Muitos livros históricos, poéticos e proféticos foram produzidos na volta dos exilados e os séculos subsequentes, né? Inclusive nos anos conhecidos como período intertestamentário. Falamos sobre isso, né? Esse período aqui, ó, né? Intertestamentário, ok? Então, por exemplo, o livro de Daniel viveu nesse tempo, mas a maior parte dos estudiosos acredita que ele foi escrito cerca de 200 anos antes de Cristo. Então, os escritos estavam lá, as histórias estavam lá, mas a compilação sempre é mais tardia, assim como a Torá, né? E vários livros são assim. Então, alguém foi juntando essas coisas, tanto que o livro de Daniel, por exemplo, tem pedaços a mais na Bíblia católica do que na Bíblia protestante, né? E assim por diante, né? Porque há muitos escritos, né? Então, uma outra coisa que aconteceu foi uma esperança renovada na pessoa do Mashiach libertador. Então você vai ver que até esse período não se falava no Mashiach. Assim como como depois se torna conhecido nesse período. Isso vai crescendo. A ideia de um Mashiach libertador, cara, vai aumentando nesse período. E a outra coisa é a adoção do aramaico como uma língua franca, a língua do dia a dia. O hebraico sendo usado como uma língua santa para ser lida nas sinagogas. Então, a leitura nas sinagogas era feita o quê? O hebraico, né? Era tudo em hebraico. Então, era uma língua só usada de forma, digamos assim, uma forma separada, uma forma especial. E o aramaico era a língua do todo dia. Ao mesmo tempo que eles se voltaram e se aprofundaram nas práticas espirituais, renovando sua fidelidade a Yahweh, se abriram para um relacionamento maior com o mundo, sua cultura e linguagem, aprendendo assim a viver no meio das nações a seu redor. Então eles foram levados para um lugar e tiveram que viver lá. E lá eles se tornaram fiéis, né? E lá eles se tornaram fiéis no mundo. Eles foram infiéis quando estavam em casa, né? Quando eles tinham o templo, quando eles tinham todas as coisas certas, eles foram infiéis. Então, o exílio produziu neles uma fidelidade e uma incorruptibilidade com relação àquelas coisas que eles tinham pecado lá fora, no meio das nações, no meio dos pagãos. Eles tiveram que se fortalecer como comunidade. Eles tiveram que fortalecer uns aos outros, a ler as escrituras, a dizer isso é assim, porque isso aqui funciona desse jeito. Então a prática nas sinagogas é o que eles tinham. Então a ideia de uma comunhão e de um retorno às escrituras e às tradições anciãs, às tradições antigas, né? Então, o estabelecimento das sinagogas como pequenos centros de estudo e prática da espiritualidade espalhou o conhecimento de forma sistemática e produziu uma classe de estudiosos e escribas que formaram a teologia do século seguinte, inclusive a do próprio Mashiach. Então, começaram a estudar de forma sistemática. Dali surgiram quem? As classes que posteriormente seriam as classes dos fariseus, dos escribas, de pessoas que estavam funcionando para que o mundo, né? A ideia, isso foi uma ideia boa, né? Eles tiveram que produzir, isso foi acontecendo de forma boa. Infelizmente, o homem religioso, o coração distorcido, perturbado, cara, vai produzir disso religião. Novamente religião e não vida. Vai virar uma prática de seguir coisas cegamente, né? Que é o que Jesus depois, Yeshua, vai condenar, né? Vai dizer assim, porque vocês, pelas vossas tradições, né? Vocês invalidam as escrituras e o poder de Deus.
Porque era mais fácil de seguir as tradições do que entender o espírito da Torá. Era mais fácil seguir um rito ou um padrão que foi inventado por homens. Quem falou que tem que... Cara, nunca falou, cara, que tinha que deixar o cabelo assim. Só não era proibido raspar. Porque os povos pagãos faziam isso. Não. Então, já virou... mas o fulano já deixou... Olha como ele é santo. Então tem um cara com um negócio agora gigantão, vai até o pé carregando o negócio, porque ele é mais santo ainda do que os outros. Mas era só para não raspar. E era para não raspar, para não ser igual os fulanos. Aqueles fulanos nem existem mais. Entendeu? Como nós somos, transformamos tudo em religião. O entender o espiritual é que é difícil. O viver a religião, viver regras, viver lei é fácil. Entender a graça e ter um espírito correto, o coração correto, esse é o desafio. Desenvolveram orações e liturgias que podiam ser praticadas em qualquer lugar. Foram consolidados em sua identidade como povo, fazendo-os acreditar que poderiam viver em qualquer lugar do mundo, sem se amoldar às práticas pecaminosas das nações e, ao mesmo tempo, manterem suas próprias tradições. Por último, a volta às celebrações da Pessach e de Sukkot, não apenas como uma recordação do tempo passado, mas como de um novo tempo, em uma nova terra, em uma nova libertação, um novo êxodo. Isso já estamos falando daí quando eles já voltaram para a terra. Isso vai ficar para a aula que vem. Então eles tiveram um novo êxodo. Então agora era voltar para a terra e produzir, cara, tudo aquilo de bom, cara, que eles tinham recebido, que eles tinham entendido, que eles tinham sido libertos lá na Babilônia. Eles foram libertos agora para produzirem um novo jeito de viver, Ao mesmo tempo fiéis, mas, cara, com a mente mais aberta para a vida, para a cultura, para a arte, para as produções, e vivendo isso em Deus. Então, tem muitos princípios. Aqui a gente só consegue arranhar a superfície, porque estamos falando de uma cronologia bíblica, então não tem como a gente aprofundar demais, mas acredito que o Ruach HaKodesh ele é poderoso para ministrar aos nossos corações, e trazer aquilo que cada um precisa. Então, que a Shalom do Senhor seja com você em tudo isso, para você ler, praticar, estudar, e se tiver qualquer dúvida, vamos conversando.